Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, aqui é o professor Carlos e eu estou gravando esse vídeo, de correção das atividades da quinta semana, tá bom? Então estarei corrigindo aqui as atividades do livro didático, página 62 e da 64 até a 72 e do livro de atividades, da página 25 a 28. Ok? Então acompanhe comigo aí a correção, pegue os seus livros aí e vá conferindo então as suas respostas aí, tá bom? E eu espero que vocês tenham acertado todas as questões, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar pelo livro de atividades, lá na página 25. Bom, vamos para a página 25 então. Vamos começar aí pela questão 15. O ferro, metal mais utilizado no mundo contemporâneo, é representado pela notação Fe 5626. A interpretação desses dados permite afirmar que o átomo desse elemento químico tem, letra A, número atômico 56? Não, porque o número atômico dele é 26. Letra B, número de massa 30? Não, o número de massa é 56. Número de prótons, 30 prótons? Não, 26 prótons, E número de nêutrons 56? Não, porque o número de nêutrons é a massa menos o número de prótons, então não é 56. Então, a questão certa é a letra C, 26 elétrons, porque o número de elétrons é igual ao número de prótons. Questão 16. O corpo humano necessita de vários nutrientes e sais minerais para seu bom funcionamento. Entre eles destacam-se os íons sódio mais e iodo menos, Bom, sobre esses íons e seus respectivos átomos, responda as questões a seguir. Letra A. Qual a diferença entre um íon e seu átomo de origem? Bom, a diferença aí é a quantidade de elétrons. Então, a quantidade de elétrons é que vai diferenciar esse átomo, da sua origem aí, tá ok? Letra B. Como são formados os cátions e os ânions? Bom, os cátions são formados quando o átomo perde elétrons e os ânions quando o átomo ganha elétrons. Letra C. O que acontece com o número de massa quando um átomo perde ou ganha elétrons? Justifique sua resposta. Não acontece nada, Por quê? Porque quando um átomo perde ou até mesmo ganha elétrons, o número de massa não se altera, pois esse valor depende somente da soma de prótons e nêutrons. Ok? Bom, letra D. Represente a configuração eletrônica desses íons. Agora nós vamos representar a configuração eletrônica, e para isso nós vamos usar o diagrama de Pauling, tá bom? Bom, esse diagrama nós sabemos que a leitura dele tem que ser feita na diagonal, tá ok? Na hora da distribuição dos elétrons aí. No caso do sódio aqui, o número atômico dele é 11, Mas acontece que ele perdeu um elétron, então nós vamos distribuir 10 elétrons aí, tá ok? Então ficará, 1s2, 2s2 e 2p6, Então, somando aqui, olha, 6, 6 mais 2 mais 2, 10 elétrons aí, tá ok? Vamos para o iodo agora, O iodo, nesse caso agora, ele ganhou um elétron. Então, nós vamos distribuir, ao invés de 53, vamos distribuir 54 elétrons, Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4d10, 4p6, 5s2, 5d10 e 5p6. Temos aí, se somarmos os elétrons, nós teremos então 54 elétrons, Porque ele ganhou um elétron. Agora a questão 17, na página 26. Considere que o átomo de nitrogênio, representado na imagem ao lado, apresenta 7 nêutrons e ele recebeu 3 elétrons. Com relação ao íon obtido, responda as questões propostas. Letra A. Qual o valor do seu número de massa? Qual o número de massa dele aí? O número de massa, nós sabemos que é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Sabemos que ele tem 7 nêutrons, E ele tem 7 prótons, que é o número atômico dele, Então, 7 mais 7, 14. Bom, letra B agora. Qual o valor da sua carga nuclear?
o valor da carga nuclear é 7, né? O número atômico dele aí, 7. Bom, letra C agora. Quantos elétrons estão presentes na eletrosfera? Bom, ele tinha 7 elétrons, mas recebeu 3, né? Então agora ele tem 10 elétrons, tá? Então, letra D. Esse íon é um cátion ânion. Qual a sua carga? Bom, então como ele recebeu elétrons, né? Então ele é um ânion. E a carga dele é 3 menos, tá beleza? Bom, agora vamos para a questão 18, ainda na página 26, né? Onde tem um texto aí falando sobre o carbono 14, tá? Que é um isótopo radioativo, né? Que ele é assimilado por todos os organismos vegetais e animais. E ele é usado na datação de fósseis. Quando fósseis são encontrados, ele é usado para datar, né, a idade daquele fóssil, tá bom? Bom, então, além do carbono 14, esse elemento também é encontrado como carbono 12 e o 13. Sobre esses átomos, responda as questões a seguir. Qual a quantidade de cada uma das partículas básicas presentes em suas estruturas? Então, o carbono 12 aí, ele tem 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons, né? Para o 13, 6 prótons, 6 elétrons e 7 nêutrons. 13 menos 6, 7. E para o 14, 6 prótons, 6 elétrons e 8 nêutrons, né? 14 menos 6, 8 aí. Agora a letra B, que está ainda na página 26. Qual a partícula básica que os diferencia? A partícula básica que os diferencia aí é o nêutron, né? Cuja quantidade é diferente em cada elemento, né? Então, olha só, temos aqui no 12, 6 nêutrons, no 13, 7 e no carbono 14, 8 nêutrons. E como nós podemos classificar esses átomos de acordo com as suas semelhanças? Ele é um isótopo, eles são isótopos, isóbaros ou isótonos. No caso aí, como o que ele tem, né, a semelhança deles aí é a quantidade de prótons, é o número de prótons. Então, eles são isótopos, tá? Eles são isótopos, mesma quantidade de prótons. Vamos agora para a questão 19 da página 27. Após a descoberta dos elétrons, prótons e nêutrons, os cientistas perceberam que a quantidade dessas partículas em um determinado átomo serviria para identificá-lo. Considere o íon X3- com 36 elétrons e número de massa 75. Assim, pode-se dizer que seu número atômico e o número de nêutrons são, respectivamente, 3643, 3639, 3675, 3342 ou 3345. Bom, o número, então, atômico aí, dele, né, número de prótons, é a mesma coisa que o número de elétrons, né? Então, esse íon aqui, 3-, quer dizer que ele ganhou 3 elétrons. Se ele está com 36 porque ganhou, então ele tinha 33 elétrons, né? 33 elétrons. Temos duas opções com 33. Agora, o número de nêutrons vai ser a quantidade de massa menos a quantidade de prótons, né? Que é a mesma coisa que elétrons. Então, 75 menos 33, nós vamos ter como resultado 42. Então, é a letra D, tá? Então, 33 é o número atômico e 42 é o número de nêutrons. Bom, vamos agora para a questão 20 dessa página 27 ainda, que fala o seguinte. Embora a cena retratada na tirinha acima não seja citada nos relatos históricos sobre Dmitri Ivanovich, com humor, ela envolve uma das estratégias utilizadas na proposição da tabela periódica por esse químico russo. Ele criou uma carta para cada um dos 63 elementos conhecidos até aquele momento e as organizou por ordem cronológica, crescente, decrescente, alfabética. Então, a resposta correta aí, né? Você olhando lá no conteúdo, foi a letra B, por ordem crescente de massas atômicas e agrupando-as em elementos de propriedades semelhantes. Ok? Vamos agora para a questão 21, ainda na página 27. Nessa questão aí tem um textinho falando sobre o elemento químico de número atômico 112, tá? Diz aí o ano, né, que foi 2011, em que ele foi aceito oficialmente e passou então a integrar a tabela periódica. Fala também que os átomos desse elemento aí são altamente instáveis,
e existem por apenas alguns milionésimos de segundo antes de se dividir em átomos de outros elementos. De acordo com as suas características e propriedades na tabela periódica, o elemento químico com o número atômico 112 se localiza antes do hidrogênio, vizinho ao hidrogênio, no grupo dos gases nobres, após o elemento que possui 111 prótons. Então, a letra que nós vamos marcar aí, a letra correta, é a letra D, né? Após o elemento que possui 111 prótons. Então, aí, para a última questão do livro de atividades, que está na página 28 aí, tá? É a questão 22, e ela mostra para a gente uma tabela, tá ok? Essa tabela tem letras, essas letras não correspondem aos símbolos reais dos elementos químicos, tá? É bom a gente lembrar aí. E temos um quadro aqui para nós preenchermos com o grupo, né? O grupo são as colunas verticais, nós temos o período, que são as linhas horizontais, o número de camadas de eletrônicos, que é igual ao período, né? Aqui, ó, primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Número de camadas, todos os elementos que estão aqui nesse primeiro período tem uma camada, no segundo período, duas camadas, né, na hora da distribuição. No terceiro período, 3 camadas, e por aí vai. E o número de elétrons de valência corresponde às colunas aqui verticais. Então, 1A, 1 elétron na última camada, 2A, 2 elétrons na última camada, 3A, 3 elétrons na última camada, 4A, né? E por aí vai, até aqui 8A, que são 8 elétrons na última camada. Então, vamos lá, preenchimento então para o grupo de todos esses símbolos aí. Tá? Então, nós temos aí para o A, o grupo 1, né? B2, C13, D18, E17, F1, G14, H15 e 16. Período. Qual período a que período eles pertencem? Então, ó, 1, tá? 4, 3, 2, 5, 7, 6, 3, 2. Número de camadas, como eu falei, é igual ao número de períodos, então se repete aí a mesma quantidade. E o número de elétrons está relacionado, então, às colunas aí verticais, né? Então, ó, 1A, tá? O B, 2A, o C aqui, 3A, então 3 elétrons. O D, 8, né? O E, 7, né? O F, 1, tá? O G, aqui 4, o H 5 e o I 6, ok? Então, preenchemos o nosso quadro aí, espero que vocês tenham entendido. Bom, agora para terminar, nós vamos preencher essa última tabelinha aí, né? Tendo como auxílio, então, a tabela periódica e as informações sobre a localização dos elementos representados na tabela anterior, ok? Então, nós vamos verificar o símbolo real e registrar o nome aí. Para o A, então, aí nós temos o hidrogênio, B, cálcio, o C, alumínio, o D, neônio, o E, iodo, o F, frâncio, o G, o chumbo, o H, o fósforo e o I, o oxigênio, ok? Então, terminamos aí a correção do livro de atividades. Vamos agora para o livro didático. Na página 62, nós vamos agora indicar a localização dos elementos abaixo aí, conforme as características da distribuição eletrônica. Temos, então, o iodo, com o número atômico 53, e o chumbo, com o número atômico 82. Vamos começar pelo iodo. Para isso, nós vamos utilizar, então, o diagrama de Pauli e a tabela periódica, tá? Para a distribuição em subníveis de energia, nós vamos utilizar a leitura na diagonal. Então, ficará como para nós distribuirmos 53 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p5. Terminamos aqui. E distribuição em camadas. Agora nós vamos reagrupar as camadas aqui, tá? Então ficará como? 1s2 que corresponde à camada K, 2s2 e 2p6 à camada L, 3s2, 3p6, 3d10 à camada N, 4s2, 4p6, 4d10 à camada N, 5s2, 5p5 à camada O. Então, nós fomos até a camada O, tá? E nós sabemos que cada camada, né, tem a quantidade específica de elétrons que ela comporta, tá? Então, a camada
K, 2 elétrons da camada L, 8 elétrons da camada M, 18, a camada N, 18 e a camada O, 7 elétrons. Características agora da distribuição eletrônica. Então, 5 camadas, tá? Qual período? Quinto período, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o iodo aqui, ó. Quinto período, tá? E quantos elétrons na camada de valência? Aqui. Ele está nesse grupo aqui, né? Ele está aqui nesse grupo, no grupo 17, tá? Grupo 17 ou 7A. Ok? Então, 7A quer dizer que tem 7 elétrons na última camada, tá ok? E esse grupo, então, é conhecido como grupo dos halogênios, tá? Grupo dos halogênios. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com o chumbo, que tem número atômico 82. A distribuição em subníveis de energia ficará, então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10 e 6p2. Distribuindo em camadas agora, né, reagrupando em camadas, nós temos 1s2 para a camada K, 2s2, 2p6 para a camada L, 3s2, 3p6, 3d10 para a camada M, 4s2, 4p6, 4d10 e 4f14 para a camada N, 5s2, 5p6 e 5d10 para a camada O, 6s2 e 6p2 para a camada P. Tá? O número de elétrons, então, ficou para a camada K, 2 para a camada L, 8 para a camada M, 18 para a camada N, 32 para a camada O, 18 e para a camada P, 4. Tá? Bom, em relação às características da distribuição eletrônica, nós vimos que tem esse elemento, então, tem a distribuição dele é feita em 6 camadas, tá? A localização do período, ele está localizado, então, no sexto período, ó, 1, 2, 3, 4, 5, sexto período, tá ok? Tem 4 elétrons na camada de valência, aqui, ó, chumbo, ó, 4A, 4 elétrons na camada de valência, tá? E pertence ao grupo 14, conhecido como grupo do carbono. Bom, vamos então agora para a página 64. Na página 64 tem aí umas frases para nós completarmos aí. Letra A. O número de prótons de um átomo é igual ao seu número de elétrons. A massa relativa de um próton equivale à massa de um nêutron. O número atômico corresponde à quantidade de prótons de um átomo e é representado pela letra Z. A soma de prótons e nêutrons corresponde ao número de massa, que é representado pela letra A. Elemento químico é o conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Isótopos são átomos com o mesmo número de prótons. Quando um átomo perde elétrons, ele se transforma em um íon de carga positiva, denominado cátion. Porque o átomo é considerado um sistema eletricamente neutro, tá? Nós também, né, estudamos sobre isso. Porque um átomo é considerado um sistema eletricamente neutro? É considerado um sistema eletricamente neutro porque o número de partículas positivas, né, prótons, é igual ao número de partículas negativas, os elétrons. Questão 3 agora. Explique por que apenas as partículas do núcleo são consideradas para determinar o número de massa de um átomo. Bom, os prótons e os nêutrons, né, que estão presentes aí no núcleo, apresentam massa considerável. Os elétrons, partículas da eletrosfera, têm massa desprezível. Então, esse é o motivo. Tá ok? Bom, questão 4 aí. O que caracteriza os diversos elementos químicos conhecidos? Tá? O que caracteriza cada um deles? Bom, os elementos químicos se caracterizam pelo seu número atômico, ou seja, pelo número de prótons presentes no núcleo de seus átomos. Então, é o número atômico, então, que caracteriza os diversos elementos químicos que nós conhecemos aí, ok?
Questão 5 agora. Responda as questões propostas sobre o átomo do elemento nitrogênio com 7 prótons e 7 nêutrons. Qual o número atômico? 7, né? O número de prótons é igual ao número atômico. Quantas partículas há em seu núcleo? 7 mais 7, 14. Qual seu número de massa? Aí, nós temos então 14 também, né? A soma do número de massa mais o número de nêutrons resulta no número de massa, tá? Bom, quantas cargas estão presentes na eletrosfera desse átomo? Nós temos 7, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Represente o átomo desse elemento de acordo com a IUPAC, tá? Então, como é que é a representação então desse elemento? N, 14, né? Número de massa 14 e número atômico 7. Bom, vamos para a questão 6 agora. Complete o quadro a seguir com as informações dos átomos de alguns elementos químicos. Nós temos alguns elementos aí, flúor, magnésio, potássio e cobre, a representação deles, tá? E para nós completarmos aí, qual é o número atômico, o número de massa, de prótons, de elétrons e de nêutrons, tá? Para o flúor, então nós temos aí qual é o número atômico dele? 9, né? 9. Número de massa, 19, prótons, 9 também, elétrons, 9 e nêutrons. É só subtrair aqui, 10. Para o magnésio, 12. Número de massa, 24, prótons, 12, elétrons, 12, nêutrons, 12 também, só subtrair. Para o potássio aí, nós temos 19, 39, 19, 19 e 20. E para o cobre, nós temos aí número atômico, 29, de massa 63, prótons 29, elétrons 29, nêutrons 34. Ok? Bom, vamos para a questão 7 aí. Observe a representação do átomo de um elemento químico e responda as questões propostas. Letra A. Indique a quantidade das partículas básicas que compõem esse átomo. Então, qual a quantidade das partículas que compõem esse átomo aí? Então, nós temos aí, ele tem 11 elétrons, 11 prótons e 12 nêutrons, tá? É um sistema eletricamente neutro? Justifique sua resposta. Bom, sim, é um sistema eletricamente neutro, pois o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, se o número de elétrons é igual ao número de prótons, ele é um sistema eletricamente neutro. Represente o átomo de acordo com a IUPAC. Para isso, consulte a tabela periódica. Lá no material de apoio, utilize o símbolo do elemento químico a qual se refere. Tá? Então, como é que fica então, a representação então, desse átomo aí? N, né, 23, 11 aí, número de massa 23, número atômico 11. Tá? 8 agora. Além do iodo 127, há outros átomos desse elemento. O iodo 131, por exemplo, por ser radioativo, é usado no tratamento de câncer e em distúrbios da glândula tireoide. Tá? Sobre esses átomos, responda as questões propostas. Qual o número de prótons dele aí? 53, né? Qual o número de elétrons? 53. Qual o número de nêutrons? O iodo 127 tem quantos nêutrons? Ele tem 74 nêutrons. É só pegar 127 e diminuir por 53, né? E o iodo 131 tem 78 nêutrons. É só pegar o 131, que é o número de massa, e subtrair do número de prótons, que é 53, tá? Qual a classificação aí? Isótopos, isóbaros ou isótonos entre eles aí? Então, qual a classificação aí? Justificar a resposta. Bom, como eles têm o mesmo número atômico, que é 53, eles são, então, isótopos, né? Ou seja, representam o mesmo elemento químico. Vamos para a questão 9 agora, que está na página 65, né? Para nós, então, indicarmos a quantidade de partículas básicas, prótons, nêutrons e elétrons, para os átomos a seguir e seus respectivos íons. E depois completar corretamente as frases. Letra A aí, potássio. Quantos prótons, nêutrons e elétrons ele tem? 19 prótons, 20 nêutrons e 19 elétrons, tá? Agora, para o íon do potássio aí, para esse íon aí, nós temos, então, 19 prótons,
20 nêutrons e 18, né? 18 elétrons. Por quê? Porque ele perdeu, né? Aqui, ó, ele perdeu um elétron, né? Então, ele agora está com 18 elétrons, tá? O átomo de potássio, ao perder um elétron, forma um íon chamado cátion, tá? Letra B aí nós temos o oxigênio aí, tá? Então, a quantidade de partículas, 8 prótons, 8 nêutrons e 8 elétrons, tá? E para esse íon agora, nós temos 8 prótons, 8 nêutrons e quantos elétrons? Nesse caso, ele ganhou 2 elétrons, então ele ficou com 10. O átomo de oxigênio, ao ganhar 2 elétrons, forma um íon chamado ânion, ok? Questão 10 agora. Considere que o átomo de cloro, com 17 prótons e 18 nêutrons, ganhou 1 elétron. Responda as questões propostas com relação ao íon obtido. Letra A. Qual o seu número de massa aí? Qual o número de massa, então? É só somarmos prótons mais nêutrons, né? Então, nós teremos aí, e pediu aqui para representar, né, esse valor por meio de cálculo. Então, nós temos o número de massa é igual ao número atômico mais número de nêutrons, o número de massa é igual a 17 mais 18, o número de massa é igual a 35, tá? Quantas partículas básicas há no seu núcleo? Nós temos, então, 35 partículas, 17 prótons e 18 nêutrons. Quantas cargas estão presentes na eletrosfera? A eletrosfera apresenta 18 cargas negativas, ok? Então, nós temos 18 cargas, porque ele ganhou um elétron, tinha, né, 17, mas ganhou 18 cargas, ok? Esse íon é um cátion ou um ânion? Justifique sua resposta. O íon é um ânion, pois o átomo ganhou um elétron, tá? E escrever a distribuição eletrônica do íon aí formado. Então, vamos lá, né? Usando, então, o diagrama de Pauling aí. Como é que vai ficar, então? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6, ok? Paramos aí, então. Bom, vamos agora para a questão 11, tá? Completar o quadro a seguir. Novamente, nós temos aí a representação de alguns elementos, né? O flúor, magnésio, nós temos aí o enxofre e o ferro, tá? O íon deles aí, para nós completarmos, então, o número atômico de massa, prótons, elétrons e nêutrons. Para o primeiro aí, para o flúor, né? Então, nós temos aí número atômico 9, número de massa 19, número de prótons 9 também, aqui é 9, número de elétrons 10. Por quê? Porque ele ganhou um elétron aqui, tá? E o número de nêutrons 10, tá? É só diminuir aí, ok? Bom, o magnésio agora, prótons, desculpa, é número atômico 12, massa 24, prótons 12, elétrons, ele tem 10, porque ele perdeu 2 elétrons. E nêutrons, 12. Enxofre aí, nós temos número atômico 16, número de massa 32, número de prótons 16, número de elétrons nós temos 18, ele ganhou 2 elétrons, tá? E número de nêutrons 16, ok? O número agora do íon aí do ferro, né? Nós temos então o número atômico 26, número de massa 56, número de prótons 26, número de elétrons 23, porque ele perdeu 3 elétrons, e número de nêutrons 30, tá? Questão 12. Na tabela periódica atual, os elementos estão dispostos em ordem crescente de número de massa, de carga, de prótons, de elétrons, de nêutrons, de prótons. Então, aquele númerozinho lá na tabela periódica, né? A disposição dos elementos é em ordem crescente de prótons, tá? De número de prótons, que nós também chamamos de número atômico, tá bom? Questão 13, agora, ainda na página 65, né? No esboço da tabela periódica a seguir, localize os seguintes elementos. Então, é para colocar esse elemento aqui, né? Que é só uma letra que está representando, a letra X, no quarto período do grupo 13, tá? Então, quarto período do grupo 13, como é que vai ficar aí? Onde é que vai ser localizado aí, né?
O X, então, vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3, quarto período, grupo 13, tá? Grupo 13, ok? Bom, o Y agora vai ficar onde? Terceiro período, grupo 18. Terceiro, ó, 1, 2, 3. Terceiro período, grupo 18, tá? W, quinto período do grupo 17. 1, 2, 3, 4, 5. Quinto período, grupo 17. E o Z, sexto período, grupo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, grupo 7. Ok? Grupo 7 aqui, tá? Questão 14 agora. Pede para a gente considerar as informações desses elementos a seguir aqui. E na letra A pede para a gente escrever a distribuição eletrônica em camadas para os átomos de cada um desses elementos, tá? Coloquei uma tabelinha aqui com o nível de energia e o número máximo de elétrons. Então vamos fazer essa distribuição agora para o sódio primeiro. Para o sódio, então, nós temos aí camada K2L8M1. Resulta aqui em 11 elétrons, né? Para o flúor agora, K2L7. Neônio, nós temos K2L8. E bromo, nós temos K2L8M18 e N7, tá? Letra B. Com base na distribuição eletrônica em camadas, quais desses elementos pertencem ao mesmo período, tá? Então, pertencem ao mesmo período os elementos flúor e neônio, pois tem duas camadas eletrônicas, né? Então, eles têm duas camadas, camada K e camada L, tá? Aqui, ó, flúor e neônio, tá? E qual desses elementos pertence ao mesmo grupo? Pertence ao mesmo grupo os elementos flúor e bromo, pois tem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, que são 7 elétrons. Bom, a letra C agora, né? Escreva a distribuição eletrônica em ordem de energia dos subníveis para os elementos que se encontram no mesmo grupo da tabela periódica, tá? Então, quais são os elementos que se encontram no mesmo grupo aí, do exercício anterior? O flúor e o bromo, tá? Então, nós vamos fazer a distribuição aí, utilizando o diagrama de Pauli, tá? Então, para o flúor, vai ficar 1s2, 2s2, 2p5. E para o bromo, então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Letra D agora, de acordo com a resposta do item anterior, desse item aqui, né, indica os subníveis da camada de valência. Então, o flúor aí, 7 elétrons e o bromo também 7 elétrons aí na camada de valência, na última camada aí, tá? Vamos agora para o zoom, que está na página 67, né? Fala aí o seguinte: a inclusão de elementos na tabela periódica não é tão simples quanto parece. Às vezes, levam-se décadas de estudos e anos de revisão para que um novo elemento seja oficialmente incluído. Com base nas informações do texto e em seus conhecimentos sobre o assunto, responda aos itens a seguir. Letra A. Então, baseado no texto que está aí na página 67, qual organização é responsável pelo reconhecimento oficial de novos elementos químicos? Nós vimos, né? Sabemos que é a IUPAC, tá? Organização Internacional de Química Pura e Aplicada. Atualmente, quantos elementos químicos são oficializados? Oficialmente, são 118 elementos químicos, tá? Que são reconhecidos aí. Letra C. O que diferencia um elemento químico do outro? O que diferencia, nós já vimos também, a diferença entre um elemento e o outro é o número de prótons presentes em seu núcleo, tá bom? Número atômico. Letra D. Qual é o elemento natural de maior número atômico? O elemento natural, tá? Sem contar os artificiais. O elemento natural de maior número atômico é o urânio, que tem número atômico 92. Letra E. Como ocorre a síntese de novos elementos químicos? A síntese, né, de novos elementos químicos, então, ocorre pela colisão dos átomos. Os átomos, então, colidem uns com os outros, né? Então, acontece a formação de novos elementos químicos aí. Bom, vamos agora para a página 68, hora do estudo.
A primeira questão aí fala o seguinte: Dalton, Rutherford e Bohr foram alguns dos cientistas que propuseram, em diferentes épocas, modelos atômicos. Cada um desses modelos apresenta características que foram resumidas no quadro a seguir. Então, nós temos aqui modelo 1, com a característica aqui, né, que diz que em um átomo o elétron gira em torno do núcleo em órbitas circulares, que correspondem a níveis de energia bem definidos. O modelo 2, que diz o átomo seria constituído por uma parte central, pequena e maciça, na qual se concentrava toda a carga positiva e quase toda a sua massa, chamada de núcleo. Os elétrons estariam em um grande espaço vazio denominado eletrosfera. E no modelo 3, que diz, né, a característica desse modelo é que os átomos eram partículas fundamentais, maciças, esféricas, indivisíveis e indestrutíveis, tá? Nós temos aqui, então, esses 3 cientistas, tá? E aqui é para a gente marcar, então, né, a associação correta entre o modelo, né, característica, e o respectivo cientista, tá? Então, qual dessas opções aqui relaciona o modelo ao cientista corretamente? Nós podemos observar aqui a letra E, né, que diz corretamente que o modelo 1 foi proposto, então, por Bohr, né, foi proposto por Bohr, o 2 por Rutherford e o 3 por Dalton. Então, a opção correta, então, é a letra E. Questão 2 aí. Em 1803, John Dalton propôs um modelo de teoria atômica. Considere que sobre a base conceitual desse modelo sejam feitas as seguintes afirmações. Então, nós temos aí 4 afirmações, né, em cima desse modelo atômico. Tá? Qual das opções a seguir se refere a todas as afirmações corretas? Então, qual dessas opções aqui, né, mostra quais são as afirmações corretas aí? Então, nós temos a opção, né, a letra E como correta aí, né? Essa afirmação 1 aqui está correta, a 2 está correta, a 3 está correta e a 4 está correta. Então, todas estão corretas, na verdade. Ok? Todas essas informações aqui são verdades. Beleza? Questão 3 agora. A realização de experimentos com cargas elétricas em tubo de vidro fechado contendo gás a baixa pressão produz os raios catódicos. Esses raios são constituídos por um feixe de elétrons, tá? É a opção, então é a letra E aí, elétrons. Bom, questão 4 agora aí. Na famosa experiência de Rutherford, no início do século XX, com a lâmina de ouro, que fatos, então, indicavam, fatos, né, indicavam aí o átomo possuir um núcleo pequeno e positivo. Então, qual dessas letras aí a gente pode marcar como um fato que indicava, então, o átomo possuir um núcleo pequeno e positivo? É um fato apenas que a gente tem que marcar? É mais de um? Então, né, qual letra que a gente tem que marcar aí? Qual ou quais letras aí que a gente tem que marcar? Bom, a letra A, né? A maioria das partículas alfa atravessaria os átomos da lâmina sem sofrer desvio de sua trajetória. E a letra C, um pequeno número de partículas alfa atravessando a lâmina sofreria desvio de sua trajetória. Ok? Então, a letra A e a letra C é que vocês têm que marcar aí. Ok? Questão 5 agora. A palavra átomo é originária do grego e significa indivisível, ou seja, segundo os filósofos gregos, o átomo seria a menor partícula da matéria que não poderia ser mais dividida. Atualmente, essa ideia não é mais aceita. A respeito dos átomos, é verdadeiro afirmar que, então nós vamos marcar aí, né, o que é verdadeiro afirmar então. Nós podemos marcar então, são formados por pelo menos 3 partículas fundamentais, né? Temos que marcar aí. Apresentam 2 regiões distintas, o núcleo e a eletrosfera, tá? Apresentam elétrons cuja carga elétrica é negativa, beleza? E também contém partículas sem carga elétrica, que são os nêutrons, tá? Qual o somatório, então? Né? Nós marcamos aí 0,2, 0,8, 16, 32. Somando, então, nós temos aí 58. Somatório, então,
dessas alternativas aí. Okay? Questão 6 agora, né? Responda as questões propostas sobre a representação ao lado. Letra A. Qual camada é a mais próxima do núcleo e a mais afastada? Então, a camada mais próxima é a camada K e a mais afastada é a camada Q. Porque na hora da distribuição eletrônica, né, nós chegaremos até a camada Q, do rádio, aí, no caso, desse elemento aí. Letra B. Qual camada apresenta maior energia e menor? Então, a camada mais energética é a camada Q e a menos energética a camada K. Para que um elétron salte da camada P para a camada Q, é necessário absorver ou liberar energia? Justifique sua resposta. Bom, para que um elétron salte para níveis mais afastados do núcleo, é necessário absorver energia, pois os níveis mais afastados são mais energéticos, tá? Aqui é mais, tá ok? Bom, questão 7 agora. O esquema a seguir ilustra 4 sistemas formados por moléculas constituídas por 2 tipos de átomos. Então, nós temos 4 sistemas aqui. É para a gente marcar, então, né, aquela afirmação incorreta em relação a esses sistemas. Então, olhando aqui, lendo, vocês leram aí, nós podemos perceber que a letra C que tem a informação incorreta, né? Porque o sistema 3 não apresenta 2 substâncias, apresenta 3 substâncias, né? 1, 2, 3 substâncias, tá? Então, nós temos 3 substâncias aqui e não 2. Questão 8 agora. Observe os 4 recipientes numerados de 1 a 4. Nesses recipientes, os círculos representam átomos. Átomos de diferentes elementos são retratados por cores diferentes. Assinale a afirmativa incorreta. Então, fazendo a leitura, né, da letra A, B, C e D, nós podemos verificar que o que está incorreto é o que está escrito na letra A. Os recipientes 2 e 3 têm os mesmos compostos, não têm os mesmos compostos, são compostos diferentes, ok? Questão 9 agora. Considere a representação dos seguintes elementos, hidrogênio e oxigênio. Sabendo que a fórmula química dos gases hidrogênio e oxigênio é H2 e O2, respectivamente, utilize essa simbologia e represente a reação química entre os gases hidrogênio, H2, e oxigênio, O2, para a formação da água H2O, no estado líquido. Lembre-se de que é necessário que a quantidade de cada elemento antes e depois da reação seja a mesma. Então, nós temos aqui que H2 mais O2 resulta em H2O, tá? Na prática, nós sabemos que hidrogênio mais oxigênio resulta em água, sim. Mas se nós montarmos essa reação simplesmente dessa forma, nós podemos verificar que ela não está balanceada, porque, né, nós temos aqui, ó, 2 átomos de hidrogênio, né, e 2 de oxigênio. Beleza, aqui nós temos 2 de hidrogênio, mas nós só temos 1 de oxigênio. Então, a gente precisa balancear. Para isso, então, o que a gente tem que fazer? Nós vamos colocar mais uma molécula de água aqui, mais uma de H2O. Agora, nós balanceamos, então, o oxigênio. Ó. 1, 2, 1, 2. Mas agora estamos com excesso, então, de hidrogênio. Ó. Temos 4 e aqui nós temos 2. Então, agora é só nós colocarmos mais 2, então, para aqui, para a esquerda, então, da reação. Tá? Então, agora nós temos 4 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Tá? Questão agora 10. O polônio radioativo 215 se desintegra em chumbo, né, pela emissão global de iguais quantidades de partículas alfa e beta. Com relação ao polônio 215, podemos concluir que seu núcleo possui, observação, consulte a tabela periódica para obter o número atômico do polônio. Tá? Então, consultando a tabela periódica, nós podemos verificar que ele possui 84 prótons e 131 nêutrons. Tá? Questão 11 agora. O magnésio é isótono do sódio, cujo número atômico é 11. Determine o número de massa do átomo de sódio. A gente poderia simplesmente ir na tabela periódica e pegar. Mas, se for para a gente fazer o cálculo, que como seria? Então, o magnésio, né, que tem número atômico 12 e o número de massa é 24. Então, o número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Então, 24 é igual a 12 mais N. N é igual a 12.
tá? Se ele é isótono, se o magnésio é isótono do sódio, quer dizer que eles têm o mesmo, compartilham o mesmo número de nêutrons. Então, nós sabemos que o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, é só nós pegarmos o 11 mais o 12, porque eles compartilham o mesmo número, né? Nós vamos, então, encontrar 23, o número de massa do sódio. Questão 12. Na natureza, pode-se encontrar 3 variedades isotópicas do elemento químico urânio, representado abaixo. Com relação a esses isótopos, no estado fundamental, assinale o que for correto. Então, nós temos o urânio 234, 235, 238. Então, o que é correto aí nessas afirmações? Bom, é correto dizer que o urânio 234 possui 92 prótons e 92 elétrons. É correto afirmar que o urânio 235 possui 92 prótons e 143 nêutrons. E é correto afirmar que o urânio 238 possui 92 elétrons e 146 nêutrons, dando um somatório aí de 11, né? 1 mais 2 mais 8. Bom, vamos agora então para a questão 13, tá? Ainda aí na página 70. Nós temos aí alguns átomos, né? Os dados deles aí. Pede então para assinalar as proposições verdadeiras então, tá? Então, quais são as proposições aí verdadeiras relacionadas a esses átomos aí então? Nós podemos marcar então que 1 e 4, né, esses átomos aí, 1 e 4 têm igual número de nêutrons, tá? Então, se nós subtrairmos aqui, nós vamos verificar que tem o mesmo número de nêutrons, tá beleza? 1 e 2 possuem o mesmo número de massa, 1 e 2, mesmo número de massa. Então, o somatório aí é 12, né? Essas são as proposições verdadeiras, tá? Bom, na questão 14 agora, né, para nós marcarmos aí entre as alternativas aquelas que são corretas. Átomos com iguais números de massa são isótopos, o mesmo número de prótons pertence ao mesmo elemento químico, iguais números de massa pertencem ao mesmo elemento químico, o mesmo número de nêutrons pertence ao mesmo elemento químico, iguais números atômicos são isótopos. Então, quais são as alternativas corretas aí? Então, nós temos a alternativa B, onde diz que o átomo com o mesmo número de prótons pertence ao mesmo elemento químico. E a letra E, que diz que átomos com iguais números atômicos são isótopos. Ok? Bom, questão 15 agora. A datação por carbono 14 é um exemplo da preocupação do homem em atribuir idade aos objetos e datar os acontecimentos. Esse isótopo é produzido na estratosfera terrestre pela ação da radiação cósmica sobre o nitrogênio 14. Se o carbono 14 e o nitrogênio 14 são átomos de elementos diferentes, responda: o que eles têm em comum? Bom, o mesmo número de massa, né? São isóbaros, tá ok? E o que os diferencia aí? O número atômico e o número de nêutrons, tá? Então, isso é o que os diferencia. Questão 16 agora. O átomo se torna um íon positivo quando? Ganha prótons, ganha elétrons, perde elétrons, ganha nêutrons. Quando ele perde elétrons. Bom, questão 17 agora. Os radioisótopos são hoje largamente utilizados na medicina para diagnóstico, estudo e tratamento de doenças. Por exemplo, o cobalto 60 é usado para destruir e impedir o crescimento de células cancerosas. Os números de prótons, de nêutrons e de elétrons no nuclídeo, cobalto 3+, né, tendo como massa 60 e 27 prótons aí, são respectivamente. Né? Então, nós temos que marcar a letra I, né, que vai mostrar para a gente, respectivamente, o número de prótons, de nêutrons e de elétrons. Qual é o item correto aí? A letra correta que a gente tem que marcar é a letra E, né? Ele tem, então, 27 prótons, tem 33 nêutrons e tem 24 elétrons, porque ele perdeu 3 elétrons, né? Tinha 27, né? E perdeu 3, ficou com 24 elétrons. Ok? Então, a letra E. Questão 18 agora. Um isótopo de iodo usado no tratamento de distúrbios da tireoide é iodo 131. Dê o número de prótons. Quantos prótons ele tem? 53. Quantos nêutrons? 78. Elétrons?
53 também. Letra D. Prótons do íon formado pelo isótopo. 53, nada muda, né? O número de prótons não se altera, ok? Agora, a letra E. Elétrons do íon formado pelo isótopo. Aí sim, né? 54, porque ele ganhou um elétron, ok? Questão 19 agora. Fazendo-se a associação entre as colunas abaixo, que corresponde às famílias de elementos segundo a tabela periódica, a sequência numérica será... Qual será a sequência numérica aí? Gases nobres. Qual grupo ou família pertence aí no caso? Gases nobres. Grupo 18. Metais alcalinos. Grupo 1. Metais alcalinos terrosos. Grupo 2. Calcogênios. Grupo 16. Halogênios. Grupo 17. Tá? Então, a opção, a letra correta que a gente tem que marcar aí é a letra B. Tá? Questão 20 agora. A página 71, né? Consulte a tabela periódica do material de apoio e identifique o elemento químico a qual corresponde cada item. Alcalino terroso do sexto período. Símbolo, né? Então, qual é o alcalino terroso? Aqui, né? Tá aqui. Do sexto período. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, é o bário, né? Então, o bário aqui. Bom, agora a letra B. Halogênio com 2 níveis de energia. Halogênio com 2 níveis de energia, né? Os halogênios estão aqui, né? Com 2 níveis de energia. Então, nós temos o flúor, tá? Flúor. Letra C. Actinídeo de maior número atômico. Qual actinídeo de maior número atômico aqui? Nós temos o laurêncio, né? Aqui, ó, laurêncio. E letra D, não metal do grupo 13, tá? Aqui são os metais, os não metais aqui, né? Não metal do grupo 13. Grupo 13. O único não metal desse grupo aqui é o boro, né? É o boro aí, ok? Questão 21. As pilhas e baterias estão incorporadas ao cotidiano da vida moderna. Esses materiais geralmente contêm metais tóxicos. Por exemplo, cádmio, cujo descarte de forma incorreta pode contaminar o meio ambiente. Utilizando a tabela periódica, sabendo que o número de massa do cádmio é 112, é correto afirmar que esse elemento possui. Então, quantos prótons, quantos nêutrons e quantos elétrons ele possui aí? Letra D, né? 48 prótons, 64 nêutrons e 48 elétrons, tá? É só a gente olhar lá na tabela periódica, tá ok? Bom, questão 22. Observe o esboço de parte da tabela periódica e responda os itens a seguir. As letras, então, também não correspondem aos símbolos reais dos elementos químicos, tá? Letra A. Metais alcalinos. Quais desses aqui são metais alcalinos? O Z, né? Pertence ao terceiro período. T, V e U, né? T, V e U. Do grupo 14, o R. Halogênio, é um halogênio. U, né? 2 elétrons de valência. Q e T, tá? 4 camadas eletrônicas. X e P. Né? O período é igual ao número de camadas, né? 6 níveis de energia. W, tá? Aqui, ó. 6 níveis de energia. A distribuição eletrônica K2L8, né? Y, aqui, ó. 2 camadas, né? 2 camadas, né? Segundo período aqui, ok? Questão 23. A questão 23 está na página, né? Na última página aí, 72. O átomo do magnésio tem número atômico 12 e número de massa 24. Escolha a alternativa correta relativa ao magnésio quando perde 2 elétrons. Então, quando ele perde 2 elétrons, qual é a alternativa correta que a gente pode marcar em relação a isso? Tem configuração eletrônica idêntica à do sódio, né? Quando perde 1 elétron, ok? Então, essa é a opção correta. Bom, então vamos para a última questão aí da página 72, que é a questão 24.
fala o seguinte: a respeito da distribuição eletrônica e da tabela periódica, considere as seguintes afirmativas. Então, temos 4 afirmativas aí, né? Vocês já leram então. É para indicar a alternativa correta. Nós temos aí 5 alternativas, né? Então, qual nós deveremos marcar aí? Nós vamos marcar a alternativa E, a letra E, né? Que diz que somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras, tá? Excluindo, então, a afirmativa 3 aí, né? Que diz que o cátion trivalente do alumínio, né, com o número atômico 13, possui configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p1. Né? E nós sabemos que está incorreto porque o cátion trivalente do alumínio apresenta configuração eletrônica 1s2, 2s2 e 2p6. Tá? Então marquem, por favor, a letra E. Então terminamos aqui a correção do livro didático também, tá? Então, que vocês possam conferir com a atividade que vocês fizeram em casa. Espero que tenham acertado tudo aí. Um grande abraço e até a próxima.